Saudações, eu não vou mostrar a minha cara porque ela tá meio inchada, mas eu gostaria de começar informando que deu super certo. O dentista, como eu disse, foi primoroso, me deu um sossega-leão que, por conta do incidente envolvendo meu ex-colega, eu tava meio abalado e eu já tenho medo, naturalmente, de dentista, e já tenho medo de cirurgia, já tenho medo de anestesia. Então a decisão do Dr. Kleber, que inclusive me trouxe em casa, gente, olha só, foi meu Uber, que privilégio, é uma honra, porque, né, é um senhor dentista. E, bom, eu só tenho a agradecer, inclusive, a todo mundo que me ajudou, que me deu força, que orou por mim, fez prece, rezou. E mesmo aqueles que não têm convicções deistas muito fortes, torceram por mim. Então quero começar agradecendo. Vocês podem ver pela minha dicção que eu tô ótimo. Nossa Senhora, tô muito bem. Então, já que esse ponto está esclarecido, que eu estou ótimo, deixa eu comentar algumas coisas aí com vocês. Eu tive problemas com outros vídeos, né, por conta de alguns assuntos. Eles restringem comentários e o meu alcance, que já é restrito, cai ainda mais. Então eu não posso falar com clareza, mostrar as coisas. Agora, o que as pessoas efetivamente disseram, eu posso mostrar. Então, deixa eu mostrar para vocês a fala dessa representante parlamentar do Estado ilegítimo aqui. Agora eu quero comentar com vocês algumas coisas. Eu creio que as palavras do comentarista, elas dispensam comentários, porque é exatamente isso.
E vem de encontro aquilo que nós estamos falando já há algum tempo. Eles perderam. Certo? Eles perderam. Perderam. E a derrota começou quando ficou óbvio, isso foi na primeira semana do massacre, que eles não tinham mais o controle da narrativa. Certo? Cara, eu adoro abóbora. A abóbora lida bem com matéria orgânica. Esse solo tá meio pobre. Mas enfim, né? Voltando à questão. Quando eles perderam o controle da narrativa, quando ficou claro, da primeira semana, e lá se vão quase 7 meses, quando eles perderam o controle da narrativa, eles perderam a guerra. Porque é impressionante como os porta-vozes, os representantes, os ministros, os deputados, os senadores, os líderes militares, eles basicamente mentem. É impressionante como essa gente mente. Sabe, eles mentem da mesma forma que respiram. Eles fizeram da mentira mais que um modus operandi, uma natureza, sabe? Por isso que aí eu quero fazer um comentário a respeito de um ponto que em essência pode-se dizer que no caso específico eu estava correto, mas a observação das minhas críticas também estava correta. Como assim? A primeira crítica sobre a questão da notícia do atentado contra Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, essa eu prefiro desconhecer, porque entre os argumentos da pessoa estava uma fake news evidente contra o Erdogan, que o Erdogan não tinha bloqueado nada, que era conversa, sabe? Traduzindo, era hate ou trollagem, ou bot. Inclusive essa história, tem um canal no Telegram chamado 333, que do que eles escrevem 1% se aproveita. E basicamente eles falam sobre Erdogan, sobre a liderança árabe, eles mentem sobre líderes do Oriente Médio que se opõem ao Estado ilegítimo. Então eu desconfio seriamente da idoneidade deles. De vez em quando eles colocam uma notícia pública, né, que é verdadeira, mas os furos deles são sempre falsos, sempre mentirosos. Então, pra mim, é um psyop. Acho que essa é a palavra, psyop. Operador de guerra psicológica. O canal 333 do Telegram é um psyop. Dele não se aproveita nada. Porque o que é verdade, normalmente, é o que já é público e sabido. Então, é inútil. E as novidades quase sempre são mentirosas. As que não são meias verdades. O que eu acho, inclusive, mais perigoso do que mentira. Então o canal 333 é isso, um operador psyop. Tem um outro canal também de língua espanhola, geopolítica, sei lá o que se aproveita muito pouco do que eles dizem. E basicamente eles seguem o mesmo modus operandi. Mentir sobre lideranças árabes, turcas, iranianas, notícias sem comprovação, sem fonte, opinião camuflada de fato. Então, normalmente, esses caras inventam notícia
E aí os críticos desses estados, desses governos, desses povos, dessa religião, esparramam notícia nas redes sociais. X, principalmente, mas até por aqui. Tem um modus operandi, é tipo o bolsonarismo. Você tem uma fábrica de mentiras, fake news, meias verdades, e a partir do que essa fábrica publica, digamos que no atacado, varejistas constroem a opinião deles e usam essas fake news como argumentos. Ah, mas não sei quem disse não sei o que. Tá, mas qual a fonte? Primária. Nunca tem. Nunca tem a fonte primária. Certo? Então, esses são agentes de guerra psicológica, agentes PSYOP. Mas, em relação às críticas, a segunda, se pontualmente eu mantenho a minha afirmação de que se eu não comentar, como é que a pessoa falou fake news por parte do Estado ilegítimo, eu não vou comentar nada, porque tudo que eles falam é mentira, de alguma forma. Então, as ferramentas de guerra psicológica são ferramentas, como o próprio nome diz, de guerra. E a guerra é um elemento geopolítico importantíssimo, ainda mais no momento em que estamos nela. Todavia, a crítica está absolutamente correta quando diz que a gente tem que ser cuidadoso. Nesse sentido, eu vacilei. Não no caso específico do suposto atentado, que não era fake news, é PSYOP, operação de guerra psicológica. Eu vou dizer o caso que eu errei, nem foi nessa rede social. Claro que eu errei outras vezes, mas esse erro eu quero fazer uma meia-culpa dele. É a notícia envolvendo a Aniele Franco, que ela teria dito que é importante priorizar, acho que ciganos e quilombolas, em relação às demais vítimas do crime, não vamos falar de tragédia, do crime ambiental promovido pelos neoliberais, né, da extrema-direita. Extrema-direita é isso. Falando sobre isso. O que é extrema-direita? Isso é extrema-direita. Do Rio Grande do Sul. Eu repostei a notícia da Folha. Então eu errei. Eu fui moleque, fui juvenil. Nessa altura do campeonato, em pleno ano de 2024, a pessoa repostar uma notícia da Folha de São Paulo é muito vacilo. E eu vacilei, eu errei. Tem que admitir isso, eu errei. As minhas críticas, em particular a segunda, falaram uma coisa muito sábia. A gente tem que redobrar a atenção, tem que ter muito cuidado. E, cara, como eu pude retuitar a Folha de São Paulo, o mesmo jornal da ficha falsa da Dilma, que publicou a ficha falsa sabendo que era falsa. Então eu fui juvenil. Eu errei. Tanto que eu pedi desculpas e apaguei o post. O que aconteceu? Eu simplesmente confiei na Folha de São Paulo. É um erro que alguém... no meu caso, eu tenho experiência. Então não há justificativa para o erro que eu cometi. Foi vacilo. Vacilo grande. Como assim? A Folha de São Paulo escreveu uma coisa e eu acreditei. Ah, foi uma vítima. Não, não fui uma vítima. Eu fui desatento. Isso não é ser vítima. Se você sabe que você está lidando com veículos como Folha, Estadão, Globo, o erro que eu cometi não tem justificativa. Então, tá que nem foi nessa plataforma, mas eu quero reiterar as desculpas que eu já pedi. Eu vou tomar muito cuidado, dobrado, doravante, ao postar qualquer notícia escrita pela mídia comercial brasileira, que não merece a menor credibilidade. Repito, eles mentem como respiram.
como se fosse o Estado ilegítimo. Bom, agora vamos falar exatamente do Estado ilegítimo, mas só após os nossos comerciais.